Eu não vou abaixar a cabeça. Eu tenho uma cabeça erguida, um olhar altivo, eu enfrento a vida com determinação e coragem, não com submissão e medo. Né? Bom, a única certeza é que a condição vida-morte é inevitável. Eu coloquei uma estrela morrendo ali, né? Porque a vida só é possível para nós hoje, a vida do nosso sistema, né? Do sistema solar, porque uma estrela deixou de existir. Uma estrela precisou morrer para que a vida nascesse. Né? O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente esquece que vai morrer. Eu não sei se alguém já disse isso para vocês, mas vocês vão morrer um dia. Né? Às vezes a gente esquece que vai morrer. Né? A gente vive como se não fôssemos morrer. Né? Então, se você tivesse certeza, a certeza absoluta, que você vai morrer em 7 dias, o que você faria nesses últimos 7 dias de vida? Você realmente faria as coisas que você tem feito? Ou tudo seria diferente? Não estou falando de uma pressa, né, para que eu possa deixar o meu legado. Eu não estou falando de uma ansiedade para que eu possa resgatar aquilo que eu perdi. Eu estou falando de uma conexão experiencial, que só acontece aqui e agora. Vida experiencial é isso, né? Ela se faz presente no presente, não no futuro, não no passado. Então, será que nós realmente agiríamos da mesma maneira como agimos? Para um guerreiro, para um artista marcial, para um meditante, a condição vida-morte é inseparável. Não existe separação entre essas duas condições. Porque tudo que nasce vai ter que morrer um dia, para que a vida possa continuar. O fluxo da vida só é possível porque esse ciclo de nascimento e morte é interminável. Já fizeram algum exercício de reflexão nesse sentido? Se esse ciclo fosse interrompido, o que aconteceria? Nossa, um caos. Um caos. Né? A gente não precisa ir muito longe nessa leitura. Né? E a gente está trabalhando muito, a ciência em especial está trabalhando muito para que a gente viva mais. Hoje a gente vive mais. Provavelmente, as crianças de hoje, 1, 2 anos, vão viver muito mais do que 100 anos. A cada geração estamos vivendo mais. Estamos criando métodos, né, em laboratório para prolongar a vida. Né? Então, será que algum dia a gente vai deixar de morrer? É um pouco próximo de ficção científica isso, né? Mas como Albert Einstein dizia, tudo aquilo que o homem pode pensar, ele pode construir, é só uma questão de tempo. Então, será uma questão de tempo não morrermos mais? Então, a gente vai contrariar, em certa medida, todas as leis da natureza. Todas, sem exceção. E para onde é que isso vai nos levar? Né? É um bom exercício de investigação. Né? É uma coisa interessante a gente pensar. Né? Então, se você entende que a condição vida-morte é inseparável, faz parte de um fluxo contínuo de vida e de morte, né? A gente pode ter uma certa tranquilidade ao pensar sobre a morte, como um fenômeno natural da vida. Né? Mas a questão é, se eu sei que vou morrer, não daqui a 7 dias, espero, que a gente nunca sabe, mas se eu tenho a certeza que vou morrer, o que eu faço no presente para ter uma vida conectada com a vida? Para ter um momento conectado com o presente? Para que a minha vida não seja banal? Para que a minha vida não seja mesquinha? Não seja pequena? Né? O que eu estou fazendo com a minha vida para produzir essa sensação de que eu estou conectado com a vida, tal como ela se apresenta, isso traz para mim profundo contentamento de fazer parte deste momento da vida. Né? É claro que as angústias surgem, que as incertezas surgem, que os problemas surgem, mas esse tipo de certeza, né, de que eu posso morrer daqui a pouquinho, faz com que a gente gerencie as problemáticas da vida de uma maneira muito diferente. Muito diferente. É aquela coisa de se relacionar, às vezes, com membros da família, né? Às vezes, você passa anos sem falar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o primo, com a tia, né? Porque, no fundo, você acha que, em algum momento, eu me acerto com ele. Né? Deixa ele vir se desculpar primeiro, né? Porque eu sou mais eu. Não é assim? O problema é ele. Né? O erro foi dele, não o meu. Talvez seja. Né? Mas e depois não dá tempo, né? Aí o papai, a mamãe, o tio, o irmão morreu. Né? Aí você vai ter uma amargura por não ter tido um momento
para conversar, para resolver as coisas, para ficar bem naquele momento, naquele instante. Né? Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, né, autoconhecimento está intimamente ligado com a capacidade de identificar suas vulnerabilidades. E a certeza de que você vai morrer é uma delas. Mesmo que a gente se esqueça disso às vezes. Né? Ficar doente, gente, é uma coisa tão natural quanto respirar, quanto o sol que brilha. Todo mundo fica doente. Né? E o resultado final da doença é a morte. Então, antes de todos nós morrermos, nós vamos ficar doentinhos. Né? E a doença faz parte do processo natural da vida. Né? Então, como eu vou gerenciar isso, é o que faz a diferença entre me conectar com a vida aqui e agora de uma maneira plena, ou ficar lá com a minha cabecinha viajando no tempo, entre passado e futuro. Tudo isso é ilusão. O futuro é importante, eu planejo ele, mas pensar demasiadamente nele é uma ilusão, porque o futuro tem o costume de cair em contradição. Assim como o passado. O passado é importante, é a nossa história, define aquilo que somos hoje, mas ficar trazendo o passado, principalmente os aspectos nocivos do passado, produz depressão, te desconecta do presente momento, te desconecta da verdade, do aqui e agora, do presente, tal como se apresenta. Não existe vida alegradora, não existe contentamento, não existe felicidade pensando em passado e futuro. Né? Contentamento acontece aqui e agora. Como agora, por exemplo. Conversando com vocês, eu me sinto profundamente feliz. Poder compartilhar um pouquinho disso. Né? Andando na rua, também me sinto profundamente feliz. Né? Quando acorda cedo, às vezes mesmo cansado, com sono, eu acordo meio sonolento, feliz por mais um dia de vida, por mais uma missão, por mais uma batalha, onde a gente pode servir e proteger aquilo que a gente acredita. Né? Proteger o nosso Dharma, a nossa verdade, e servir a vida tal como se apresenta. Né? Bom, aprenda a cair para saber como cair de pé. É uma redundância isso assim, né? A gente não cai de pé, só se fôssemos gato. Já viu o gatinho? O gatinho você pode pegar ele pelas patinhas assim, colocar pertinho do chão e soltar, que ele vira rapidinho e cai em pé. A gente é meio igual o cachorrinho, né? Cachorrinho você pode jogar lá do alto que ele vai cair de costas e não vai virar. Né? Quando você aprende a cair de pé, você evita problemas, você sofre menos, você não é derrotado pelo medo. Né? Mas para que a gente aprenda a cair de pé, a gente tem que se propor a cair. O que significa isso? Você tem que se propor a tentar. Você tem que se propor a seguir em frente. Você tem que se propor a acreditar que você pode. Mas só acreditar que pode também não é suficiente. Né? Você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que adequar circunstâncias para que a sua tentativa seja mais assertiva. Porque se você não adequar circunstâncias nesse sentido, provavelmente o erro vai ser grande, o tombo vai ser grande. Não vai cair igual um gatinho. Né? Então, quando você se propõe a realizar um projeto, a trabalhar por um projeto, por um ideal de vida, e tem que fazer isso, porque é nessa projeção de vida que a gente também encontra um sentido existencial. De que maneira você se prepara para isso? Né? Se você vai abrir um negócio próprio, por exemplo, você conhece aquele segmento? Né? Se você vai fazer uma viagem para um outro país, vai morar lá por um tempo, você aprendeu alguma coisa sobre aquele país, pelo menos o idioma, ou pelo menos já fala um pouquinho, para que você tenha menos problemas. Não é que você não vai ter, você vai ter, mesmo que você se adeque, mesmo que você se prepare, você vai ter problemas, mas vai ter muito menos. Provavelmente você vai ter escolhas mais assertivas. Então não tenham medo de errar, não tenham medo de se equivocar, não tenham medo de ousar, não tenham medo de tentar. Né? Porque lá na frente, no final da sua jornada, que é esse percurso de vida ao qual existimos, provavelmente vai bater um profundo arrependimento por você não ter pelo menos tentado. Porque tentando, errando, você aprende como não errar mais. Analise rapidamente a história de vida de cada um de vocês. Tudo aquilo que vocês conquistaram na vida, indiscutivelmente, foi resultado de muitas tentativas. Como um concurso público, por exemplo. Muitos não passam de imediato, não é? Estuda, 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 estuda. Ora, sacrifício. Enquanto os colegas na balada, você está lá, no final de semana estudando. No primeiro concurso não passou, no segundo concurso não passou, mas em algum momento você vai.
Por que você não iria? Você tem o mesmo potencial que qualquer outro. O que você precisa aprender a fazer é estudar corretamente, para acumular informações corretamente, para adquirir conhecimento corretamente. Então, é uma questão de tempo. Né? É uma questão de tempo. Mas se proponha. Quanto mais treinar a queda, menos queda terão. E a gente cai não para ficar no chão. A gente cai para aprender a subir. Há um ditado budista de Bodhidharma, né, que foi um patriarca do budismo que leva esse pensamento da Índia para a China. Ele dizia assim: se 7 vezes eu caio, 8 vezes eu me levanto. Né? Se 7 vezes eu caio, 8 vezes eu me levanto. Não tenham medo. Medo é uma coisa perigosa. É claro que toda tentativa, toda ousadia produz receio, produz medo. Né? E não tem problema nenhum em sentir medo. Coragem, gente, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de gerenciar o medo no sentido de não deixar que esse medo controle você. Isso é coragem. Né? A pessoa que fala que não tem medo não é corajosa, desculpe o termo, mas é imbecil. Né? Porque sentir medo é um mecanismo de defesa. A nossa espécie, a espécie humana, só existe até os dias de hoje porque o medo nos preservou. O medo, lá atrás, nos ajudou a criar ferramentas, né, para produzir defesa, defesa da família, defesa da caverna, defesa do alimento. Foi sentir o medo que a nossa espécie se perpetuou. Né? É sentir o medo que a gente se aprimora. É o medo que não nos deixa morrer. Né? Então, sentir medo é algo muito natural. Todo guerreiro verdadeiro, todo artista marcial entende o valor do medo em seu treinamento. Então, repito, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de gerenciar o medo sem deixar que o medo te domine, te controle. Né? Porque o medo ele vai te impulsionar. Lembra da questão da raiva? Quando você sente medo, produz raiva. A raiva te faz mexer, te sacode, né? Te faz produzir. E aí que alguma coisa acontece. Tá? Continuemos. Falar um pouco sobre liberdade de decisão, né? Nas artes marciais, quando nós treinamos, nós repetimos incansavelmente a mesma técnica até que encontremos nela a perfeição. Mesmo sabendo que a perfeição é impossível. Ou seja, eu vou treinar, 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 perseguindo a perfeição, mesmo sabendo que ela é impossível. Mas nem por isso eu deixo de persegui-la. Né? Livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, é um poder humano. É uma ferramenta preciosa da mente humana. Então, livre-arbítrio, na tradição oriental, está intimamente ligado com o conceito karma. Sabe karma? Não é karma do interior, karma nessas horas que a gente chega lá. Não é a karma, não, mas é karma no sentido sânscrito da palavra. Né? Karma, assim como dharma, são palavras que nasceram da cultura sânscrita, lá da Índia antiga. Karma, originalmente, sugere ação. Ação. Karma não tem qualificação, no sentido original da palavra. Ou seja, karma não é nem bom nem ruim. Não tem nem a ver com bem nem com mal. Né? Karma é uma lei que, segundo os orientais, regula uma certa ordem natural das coisas no universo. Ou seja, tudo aquilo que você promove produz um retorno. E de que maneira produzimos karma? Em 3 esferas da consciência: pensamentos, palavras e ações. Então, o que eu penso produz karma. O que eu falo produz karma. O que eu faço produz karma. Desses 3, por mais que a ação efetiva, que é o produto final, seja obviamente o resultado, e parece ser o mais importante não é a ação final, mas é o pensamento. O karma nasce no pensamento. Né? Nós somos aquilo que pensamos, obviamente somos o que falamos e somos o que fazemos. Então, quando você escolhe por qual caminho seguir, você tem a probabilidade de acertar ou de errar. Mas o que é que faz você errar menos e acertar mais? É treinar a objetividade, é treinar o foco. Eu costumo comparar essa ideia de karma com a flecha na aljava. A aljava é aquilo que guarda a flecha aqui atrás. Né? Então, a flecha guardadinha aqui na aljava é o karma não potencial.
É quando você não decide nada, você não pensa nada, você não fala nada, logo você tem que concordar aquilo que decidem por você. Você tem que fazer aquilo que decidem por você. Já que você não pensa, já que você não decide, já que você não faz, o que vier é lucro. Né? Mas muito do que vem não é seu, foi imposto, foi colocado. Aí você não entende por que você sofre tanto. Por que você não consegue chegar lá? Porque ainda continua deliberando as suas escolhas a terceiros. Esse é o karma no potencial. Mas quando você tira a flecha e tensiona no arco, está lá, flechinha no arco apontando para o alvo, né? Você tem o karma potencial. O karma potencial é quando você está prestes a tomar uma decisão, uma escolha. Né? Então, você pode tanto lançar a flecha, quanto distensionar o arco e guardá-lo novamente, a flecha, dentro da aljava. Né? Você pode fazer isso, aí volta para o karma não potencial. Mas, quando você solta a flecha, lança a flecha, é claro que, de imediato, dificilmente você vai acertar o alvo. Pode ser sorte, mas dificilmente você acerta o alvo no primeiro lançamento. Para você acertar mais o alvo, você tem que treinar mais. Treinar bastante. O que é isso? É escolhas, é se propor, é ousar, é querer fazer, é decidir ir em frente. Né? Cada vez que você toma uma decisão, então, quanto mais você treina, mais você acerta o alvo. Quando você aprende a acertar o alvo, as suas escolhas são mais assertivas e menos equivocadas. Então, nessa analogia, utilizando o arco e a flecha como metáfora para entender esses 3 estágios, então, de certa forma, você controla 2/3 do seu destino. Né? O lançamento você não controla, mas de tanto que você treina, você vai acertar mais e errar menos. A gente está falando aqui do valor da paciência, do valor da perseverança, do valor da constância, do valor de se preparar adequadamente, de prever todas as situações, ou pelo menos quase todas aquelas que você consegue, para depois escolher. Quando somos jovens, muito jovens, a gente escolhe sem pensar. A gente comete um monte de imbecilidade, um monte de erro. A gente vai envelhecendo, a idade vai permitindo uma certa maturidade, então a gente pensa muito antes de escolher ou de decidir. Então, harmonizar essa ideia de refletir sobre uma determinada escolha a ser feita e fazer a escolha é o que define o nosso karma. Karma não é uma coisa ruim, necessariamente, né? Ah, aquela pessoa é meu karma, né? Meu cunhado é meu karma, né? Meu chefe é meu karma, né? É também, né? Mas se alguém lhe traz uma caixa de bombons, se alguém lhe traz um buquê de flores, você não fala, ah, ele é meu karma, né? Esse é o karma também. Karma, como eu disse, é uma ação atemporal, não tem qualificação, não é bom e nem ruim. Né? Então, o segredo para ter um bom karma, de certa forma, é um dos segredos, né? É harmonizar pensamentos, palavras e ações. Aquilo que você pensa tem que ser aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem que ser aquilo que você faz, e vice-versa. Você faz o que você fala e você fala o que você pensa. Né? Se você encontra uma harmonia nessas 3 coisas, pensa, fala e faz, né? Pelo menos na medida do possível, bem harmonizado, você vai ter escolhas mais assertivas na vida. Um dos segredos, por exemplo, para não se ter problemas é não se comprometer, mas quando você se compromete, você tem que fazer. Meu avô vivia me dizendo isso, que eu vivia cometendo besteiras. Então, agora, se você pensa uma coisa e fala outra, fala uma coisa e faz outra, segundo esse mesmo pensamento, estamos muito próximos de uma insanidade mental. Olha só, aí ficou pesado agora, né? A gente pensa uma coisa, fala outra, fala uma coisa e faz outra, nos aproxima de tudo aquilo que não é adequado na mente humana. Ou seja, nos leva para sofrimento demasiado, nos leva para angústias, nos leva para derrotas, nos faz perder como resultado de nossas escolhas. Então temos que harmonizar pensamentos, palavras e ações. E isso é um treinamento, não é fácil mesmo, mas é um treinamento. Então, antes de falar, pense. Se não puder falar aquilo que pensou, não fale, mas também não minta. Omita, né? Pelo menos o pensamento. Né? E se esforce para fazer aquilo que você falou. Se esforce para manter a harmonia entre palavras e pensamentos. Isso vai diminuir muito os problemas da vida cotidiana. Né? Isso é karma. Isso tem a ver com poder de escolha. Livre-arbítrio não é só livre-arbítrio, eu escolho qualquer coisa. Ok, mas se é um poder, de que maneira eu trabalho esse poder?
De que maneira eu gerencio a minha vida podendo escolher? Só nós, seres humanos, temos essa capacidade. Um passarinho não escolhe o que ele vai querer agora. Não quero mais ser passarinho, eu quero ser um pavão, né? Ele não faz isso. Uma laranja não escolhe, eu não quero cair da laranjeira, vou continuar aqui até murchar e apodrecer. Ela não escolhe. Né? Mas nós, seres humanos, temos essa capacidade de escolher. Como, portanto, estamos escolhendo os desígnios de nossa vida? De que maneira a gente está seguindo o fluxo de nossa vida? Somos nós os responsáveis. Não é o governo, não são as pessoas ou circunstâncias. Tudo isso, repito, influencia sim. Mas somos nós os responsáveis, os senhores e senhoras de nossas vidas, os mestres de nossos corações. Né? Não delegue isso fora. Não delegue escolhas fora, porque você vai colher sofrimento, vai colher problemas. Né? Então, segurar as rédeas da própria vida. É claro que sustentar a vida com as próprias pernas é um fardo, às vezes. Na maioria das vezes. Quando chega alguém dizendo para você, não, eu seguro para você, eu vou tocar o barco adiante, eu peço apenas para que você deposite a sua fé em mim, confie em mim. Você diz, nossa, então vai, claro, que está difícil a coisa para mim. Mas ao fazer isso, ao delegar essa responsabilidade, você perdeu o seu legado mais antigo, que é a liberdade. Você deixou de ter liberdade de escolha. Você se tornou submisso, escravo pela própria vontade. Né? Então, nesse exercício de investigação, né, vamos identificar um pouquinho isso. Né? Será que eu realmente sou livre? Eu usufruo desse direito à liberdade no sentido literal da palavra? Né? É claro que uma liberdade consciente, uma liberdade ética, uma liberdade respeitosa. Nunca o contrário disso. Né? Karma sugere isso. Segundo o pensamento oriental, livre-arbítrio também sugere isso. Tá? Toda a humanidade, todos nós, sem exceção, para a gente compreender um pouquinho a ideia das escolhas, vivemos por esses três verbos. Pelo verbo crer, pelo verbo ser e pelo verbo ter. Toda a humanidade. Né? Geralmente, um dos três é mais expressivo na nossa vida cotidiana. Né? O verbo crer representa o princípio do céu, que está atrelado à esperança, está atrelado a expectativas, está atrelado às religiões, por exemplo, ou a promessas de felicidade. Né? Já o verbo ter, né, que tem a ver com o elemento terra, ou o princípio da terra, está atrelado aos bens materiais, à conquista de patrimônio, à conquista da realização pessoal, profissionalmente falando, a fama, prestígio, poder e tudo mais. E o verbo ser, que está relacionado à humanidade, tem a ver com o nosso eu mais autêntico, com a nossa essência enquanto seres humanos. Né? Então, se eu perguntar a vocês assim, qual dos três verbos é mais expressivo na vida de vocês? O verbo crer, o verbo ter ou o verbo ser? São três pesos diferentes. São três medidas diferentes. Né? Geralmente, quando nós nos propomos a viver pelo verbo crer, nós depositamos a nossa liberdade, a nossa confiança, a nossa fé, aquilo que a gente acredita ser uma vida alegradora, feliz, a uma linha religiosa, a um sacerdote religioso, ou uma proposta filosófica, ou um grupo de pessoas, ou uma corporação a qual representa, enfim, você vai delegar isso fora. Né? Porque você acredita. E acreditar é uma coisa muito boa. A crença faz parte da mente humana. A nossa mente é uma narrativa simbólica, é uma narrativa mítica. A mente humana é construída dessa maneira. Então, os mitos e símbolos definem aquilo que somos. Mas a questão é, no que é que eu estou acreditando? Né? Eu faço parte de alguma religião, de alguma filosofia, de alguma proposta espiritualista, esotérica, ou acredito apenas na ciência? Né? Sobre isso, eu gosto muito de uma afirmação de Einstein, que ele sempre procurava equilibrar a ideia de ciência e religião. Né? Ele achava que era importante ciência e religião trabalharem juntas. Então, ele dizia que
A ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Né? Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Porque arquétipos religiosos, né, ou instituições religiosas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência. Né? E nos conectam com coisas importantes, com valores importantes que regulam a ordem natural da vida humana. Né? Então é importante termos uma certa fé, uma certa esperança, uma certa crença. A questão é no que estou acreditando. Já o verbo ter é quando há uma tendência ou necessidade de viver em função do acúmulo de coisas, do acúmulo de patrimônio. Eu tenho que ter mais fama, eu tenho que ter mais prestígio, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter, porque ter é o que me define. Né? A gente não diz que somos o que temos, muitas vezes, e que um bom casamento, a gente ouviu isso no interior, né? Que um bom casamento é com uma pessoa de posses. Né? Não queria nem saber se o cara era bom ou ruim, né? Ou se a mulher era boa ou ruim. Né? Se tivesse alguma coisa, era um bom casamento. O resto dá um jeito. Né? Então a gente tem uma necessidade de perseguir coisas, atrelando a coisas a nossa existência, a nossa felicidade. Mas será que realmente o acúmulo de coisas produz felicidade? Se produzisse felicidade, por que então personagens como Michael Jackson, né? O que mais? Teve uma outra personalidade que tirou a própria vida, né? Que tinha tudo. Né? Como é que é o nome daquele ator que fez Pat Adams? Eu não lembro o nome dele agora. Robin Williams, né? Divertidíssimo. Eu adoro os filmes dele. Parecia ser uma pessoa extremamente feliz, alegre, sempre rindo, né? Tinha tudo. Acumulou tudo, o que mais ele poderia ter? E tirou a própria vida. Então, se acumular patrimônio é sinônimo de felicidade, tem alguma coisa errada nessa equação. Né? E aí temos o verbo ser, né? Que tudo que nós nos propomos a fazer no mundo é para que nós consigamos ter uma sensação de conexão com o mundo, de estarmos presentes no mundo, de sermos percebidos no mundo, de sermos adequados no mundo, né? De sermos felizes. Então, tudo que nós nos propomos a fazer é para ser alguma coisa. Né? Mas o que é que cada um de nós realmente quer ser? De que forma esse verbo participa da nossa vida cotidiana? Percebe que eu estou convidando cada um de vocês a um exercício de reflexão. Né? Eu não estou dizendo o que precisa ser feito. Apenas convidando a fazer um exercício de reflexão, de autoinvestigação, para que vocês encontrem as próprias respostas. Né? Então, se eu consigo harmonizar esses três verbos, ser, ter e crer, eu provavelmente produzo uma vida mais alegradora, uma vida com menos sofrimento. E é claro que uma vez investigando esses três verbos que definem a nossa vida, que é o princípio do céu, da terra e da humanidade, eu vou identificar que um dos três é mais expressivo. Então, seja fiel a esse verbo, né? Mas saiba que ele pertence a você. Né? Eu gosto mais do ser, eu gosto mais do crer, eu gosto mais do ter. Né? E qual dos três verbos tem mais valor, tem mais peso? O verbo crer, o verbo ser, o verbo ter? Né? Uma boa pergunta. Tá? Nas artes marciais, no yoga, nas tradições orientais, nós sempre estamos investigando essas coisas. Mas a gente não está investigando isso nos outros, no governo, no meu afeto, na minha família. Eu estou investigando em mim mesmo. Eu sou o laboratório. Né? Eu sou o caminho. Né? Eu sou a libertação de mim mesmo. Né? Então, para isso, conheça a ti mesmo. A máxima socrática, né? Conheça-te a ti mesmo. Não? Bom, e para que a gente consiga produzir esse autoconhecimento, nós precisamos praticar. Portanto, somente a constância da prática é que define a qualidade de um mestre. Quem é um mestre?
Uala, quem é o mestre? Mestre, né? Quem é o mestre? O mestre é o seu coração. O mestre é o seu Dharma. Lembra? Dharma, a verdade original, que repousa em seu templo material, em seu coração. Então, somente a constância da prática, a prática da autoinvestigação, a prática da meditação, o esforço constante em perseguir nobres valores, o esforço constante em superar vulnerabilidades do corpo, da mente e emoções, é um esforço interminável, não para, né? Essa prática incessante é o que garante a qualidade desse mestre. Perceba, portanto, que, como falei anteriormente, inteligência, né, é a capacidade de aprender sempre. Cessou o aprendizado, cessou a inteligência. Né? Então, a constância da prática define a qualidade daquilo que você mesmo se propôs a ser. Mas saiba o que você realmente quer ser. Né? Trave íntimo contato com isso. Acredite nisso. Trabalhe por isso, se esforce nesse sentido. Não tenha preguiça, saia da zona de conforto. Se mexa, mexa-se, criatura. Tá bom? Bom, a resposta só é importante quando se sabe perguntar. Meu professor falava isso direto para mim, porque eu não sabia perguntar para ele. Então ele não me respondia. Né? Aprenda a fazer perguntas melhores. Né? E aquilo me deixava possesso. Né? A resposta só é importante quando se sabe perguntar. Né? Ou seja, aprenda a ter uma mente precisa. Aprenda a ter uma mente focada. E para ter precisão mental, para ter objetividade, para ter foco, você precisa treinar, perseguir aquilo que te define como indivíduo, como ser humano por excelência. Tem que gerenciar seus valores como mestres de sua vida. Não pode escapar deles, não pode sair deles. Né? Você pode cair no precipício. Né? Ali eu coloquei uma foto de um mestre de Kenjutsu. Kenjutsu é a arte da esgrima japonesa, né? Aplicando um tameshigiri. Tameshigiri é um corte de precisão. Né? Para o corte ser perfeito, ele tem que ter um ângulo preciso. E quando a espada passa pelo objeto, o objeto não pode se mover até a espada ter terminado o seu percurso. A espada passou, aí depois que a espada parou lá, o objeto em cima, cai. Corte perfeito. Para que ele consiga isso, ele tem que treinar exaustivamente. Ele erra muito, mas muito. Ele sofre muito, mas muito. Há um esforço constante. O corpo dói, a mente cansa, mas ele persevera. Assim é a nossa vida. Para ter precisão no corte, temos que ter treinamento de foco. Temos que ter um esforço veemente, um esforço constante. Não fraquejar. Isso não significa que a gente não vai fraquejar às vezes. É claro que vai. Mas se render a esses momentos de fraquejo, significa que você se autoderrotou. Você se autoderrotou. Você se autossabotou. Então não se sabote. Não se derrote. Enfrenta as batalhas do dia a dia com cabeça erguida, com determinação e coragem. Essa é uma atitude guerreira. Essa é uma atitude samurai. Então, sempre firme, sempre adiante. Mas saiba para onde você quer ir. Mas conheça o seu caminho. Mas vá, não fique parado. Né? Precisão de pensamento, precisão de conduta, precisão de palavra, precisão de ações, né? Evita problemas. Né? Evita sofrimento demasiado. Evita derrotas. Então, treine a precisão. Treine o foco. Eu sei que foco é uma coisa que parece que não está muito em moda hoje em dia, né? Está tudo muito superficial. Né? A gente pega aí nas redes sociais, por exemplo, um Facebook da vida. Eu me lembro que agora Facebook é gente velha, não é? Agora acho que é só Instagram e mais outros aí. Nossa, eu lembro do Orkut ainda, lembra do Orkut? Aí tinha textos enormes, né? E quase não tinha foto. Aí vem o Facebook. Textos menores e fotos maiores. Aí no textozinho você vê lá embaixo, ler mais. Porque ninguém tem mais paciência para ler. E ninguém clica no ler mais. Aí vem o Instagram, não tem mais texto, né? É só foto e vídeo, porque ninguém quer ler mais nada. Está tudo muito superficial, né? Troca informação rapidinha. Troca imagem rapidinha. Então, de que forma isso mexe
com os conteúdos de nossa mente. Isso vai fragmentar a objetividade, vai fragmentar a determinação, vai fragmentar o foco, mas é uma tendência, não é uma tendência? Então, como é que a gente utiliza essa tendência, que não dá para ficar sem, né, para também treinar e cultivar foco, determinação e objetividade? Né? Tem que trazer o inimigo para perto, né, e estudá-lo profundamente. Não adianta ficar jogando pedra nele, né, para que a gente consiga se adequar a essa condição a qual todos nós estamos. Tá? Bom, se você suportar o que os outros não suportam, certamente chegará em lugares que os outros não chegam. Né? Se você suportar o que os outros não suportam, alcançará coisas que os outros não alcançam. Mas isso não significa que esse resultado te torna melhor que os outros. Não. Esse resultado te torna melhor que o seu antigo eu. Não treinamos, não praticamos para sermos melhores do que ninguém, para nos sentirmos melhores do que os outros. Não treinamos para cultivar esse tipo de puritanismo perigoso no período atual, onde tudo é muito politicamente correto. Né? Nós treinamos para sermos melhores que o nosso antigo eu. Treinamos para que hoje eu seja melhor do que ontem, e amanhã eu seja melhor do que hoje. Dessa maneira, tendo constância do autoaprimoramento, do autodesenvolvimento, certamente você chegará ao topo da montanha. Então, repito, suporte o que os outros não suportam e alcançará coisas que os outros não alcançam. Não para ser melhor do que os outros, mas melhor que o seu antigo eu. Então, é com essa fala que eu termino. Eu espero que tenha sido agradável o bate-papo, tá? Eu espero ter sido feliz ao compartilhar com vocês algumas ideias e que essas ideias possam ter inspirado a autorreflexão. E uma vez praticando a reflexão, vocês vão conseguir cultivar o segundo poder humano, que é a gratidão. Não existe, é impossível produzir a gratidão verdadeira sem antes praticar a reflexão. A gratidão é sempre o resultado da reflexão. Meu professor sempre me dizia isso, que o que nos define como seres humanos por excelência são esses dois poderes, reflexão e gratidão. Sem isso, somos qualquer outra coisa, menos seres humanos. Então, obrigado, gente. Aí. Gente, vamos fazer como a gente sempre faz aqui. Eu vou lendo algumas perguntas do interior. Se tiver pergunta aqui, levanta a mão. E aí, enquanto ele responder do interior, eu vou aí até vocês. E a gente faz uns 15 minutinhos de pergunta aí. Bom dia. Gostaria de saber se tem um livro que fale tudo sobre o que você está falando. Estou amando e está servindo diretamente para mim. Obrigado. Meu nome é Débora, da comarca de Serra Negra. Oi, Débora. Obrigado pela pergunta. Sim. O que a gente falou está no livro A Lei da Espada, Manual do Guerreiro Zen, né? Você encontra esse livro no site, que está ali, na escoladharma.com.br, ou no site da editora Hegel, que foi que publicou o livro. Então, ali a gente explica em detalhes tudo isso que eu tentei compartilhar com vocês em 1h30, eu acho, né, que foi. Tá? Vamos lá. Célia Pires, da comarca de Tatuí. Qual o melhor horário para meditar e quando começar? Preciso de um lugar próprio? Obrigada. Lugar para meditar é sempre bom, se você puder adequar, né, um lugar tranquilo, silencioso, com pouca luminosidade, sem pessoas transitando, pelo menos para aprender a meditar no começo. Depois você consegue meditar em qualquer outro ambiente. Os melhores horários para meditar, pelo menos para mim, e pelo que eu aprendi, é bem cedinho, na transição da noite para o dia, quando está amanhecendo, e no final da tarde, na transição do dia para a noite. Né? São os melhores horários para meditar. Se você for utilizar esses dois horários, se você não medita ainda, o primeiro conselho para produzir, né, um estado alterado de consciência, uma disciplina para ficar presente naquele momento para a prática, faça pela manhã um exercício de projeção daquilo que você quer acessar durante o dia. E à noite, antes de dormir, ou no final da tarde, faça um exercício de reflexão, para ver se você conseguiu acessar aquilo que planejou pela manhã. Não se preocupe que no começo é um pouco frustrante mesmo. A gente vai ver que não conseguiu fazer nada daquilo que a gente planejou.
não é? Mas com a constância da prática, repito, como falei anteriormente, você vai conseguir fazer mais, né? Vai conseguir realizar mais tudo aquilo que você planejou pela manhã, com economia de energia, que é o mais importante, né? E com resultados melhores. E quando você fizer o exercício de reflexão à noite, você vai conseguir perceber os pontos falhos, né? E os pontos corretos disso. Onde é que você está errando, onde é que você está acertando. Então, também é um bom exercício para você fazer pela manhã e no final da tarde. Respiração consciente também ajuda muito. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente se coloca como espectador de uma situação, né, como você disse, que é uma maneira da gente refletir assim mais profundamente, e você acaba tomando decisões que, aos olhos dos outros, podem não parecer tão bondosas. Então, você afasta de você pessoas que podem até parecer bacanas, mas para a sua vida não estava fazendo bem. Isso é muito difícil de resolver, porque muitas vezes isso envolve, né? Não estou falando só de relacionamento amoroso, mas de amizade, tudo. A gente se retirar de uma amizade numa situação ruim, mas se a gente tem convicção disso, uma hora essa coisa passa. Quando você acha melhor não ter o embate, não ter o confronto e ter preguiça, de certa maneira, de resolver a coisa assim, face to face, é melhor? É difícil opinar, porque eu pego, você me fala, eu estou tendo um cenário muito global sobre, né, muito aberto. Mas, assim, se a gente vai partir do ponto de vista daquilo que o Zen, que as artes marciais e que o yoga nos sugere, e também pela própria experiência, primeiro, se a pessoa se afastou de você por você ter se posicionado de uma maneira que você acredita ser a mais adequada, é porque essa pessoa nunca esteve verdadeiramente conectada a você. Né? Porque bons amigos, ou bons relacionamentos, não são aqueles que estão sempre dando tapinha nas costas, mas são aqueles que também te convidam à reflexão, te orientam, te corrigem, ficam bravos às vezes, mas estão lá, sempre estão com você. Esse é um ponto. Né? Segundo ponto, se a gente for partir do princípio que nossas decisões precisam, de certa maneira, não é agradar, mas produzir uma conveniência nas pessoas à volta, as nossas decisões sempre serão, de certa medida, equivocadas, porque eu estou decidindo em função dos outros, e não em função própria. Né? Então, não tenha medo de decidir. Eu acho que deveria ter medo de não decidir. Então, entre decidir e não decidir, havendo a possibilidade do diálogo, um conflito é sempre saudável. Né? Conflito mexe com os nossos conteúdos. Né? O difícil é quando isso se transforma em confronto. Aí confronto não é saudável, então recue. Não toque tambor para louco dançar. É um ditado antigo. Tá? Pergunta da Magda Gonçalves Simões, lá da comarca de Tremembé. Sou hipertensa e há alguns anos adotei a respiração como fonte de controle da hipertensão. Apenas 3 minutos respirando calmamente consegue baixar até 3 pontos a pressão arterial. Qual a explicação para esse fato? Muito bem, você está no caminho certo. A respiração consciente, né, ela, primeiro, produz um estado de introspecção. O olhar sai um pouquinho de fora e volta para dentro. Mas quando você respira profunda e coordenadamente, no caso da hipertensão, preocupando-se em soltar o ar demoradamente, o dobro ou o triplo do tempo que inspirou, por exemplo, se você inspirar em 4 ou 6 segundos, solte o ar bem devagar em 8 ou 12 segundos. Né? A expiração mais lenta faz com que os batimentos cardíacos diminuam, ocorrendo espaços maiores entre um batimento cardíaco e outro. Muito parecido com a sensação de estar dormindo, ou o corpo se preparando para dormir. O batimento cardíaco diminui, porque você precisa relaxar para, então, adormecer. Ao fazer isso, a gente vai estimulando o que chamamos de nervo vago. E o nervo vago produz um impulso vasovagal que libera no corpo a sensação de bem-estar, a sensação de relaxamento. Mas a gente consegue isso justamente porque, pela respiração coordenada, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial se estabiliza, o nervo vago é ativado, o impulso vasovagal produz a sensação de relaxamento, bem-estar, aquela coisa gostosa que a gente tem quando medita. Tá? Bom dia. Bom dia. Eu não vou lembrar o termo que você usou, mas você fala a respeito dos 2 estados, que é o agressivo e o passivo.
né? Quando você está numa situação de reação. Quando você está reagindo no agressivo, a respiração ela acaba ajudando muito mais que no passivo, porque ela tranquiliza. A pessoa que tem um estado passivo, aquilo acaba sendo mais tranquilizante, talvez não gere o gatilho, talvez, para uma situação mais saudável. O que você sugere no caso da pessoa mais passiva? Tá. Mesmo tendo um comportamento passivo diante de uma circunstância agressiva, a respiração também se altera. O corpo vai ficando mais adrenalizado. A questão é que o organismo não entende como resolver esse problema, né? Então ele entenderia ou sendo agressivo ou se recolhendo, saindo daquele cenário, né? A respiração consciente, em linhas gerais, a gente tem vários ritmos diferentes. No livro eu ensino alguns ritmos respiratórios para alterações comportamentais assim que vão influenciar no equilíbrio emocional, mas não necessariamente controlar as emoções, porque a gente não consegue controlar as emoções. A gente vai fazer tem um recurso paralelo, né, para que através da respiração eu consiga acessar o emocional e então produzir nele um certo equilíbrio. Mas mesmo você tendo uma característica mais agressiva, ou tendo uma característica mais passiva, para ambos, parar por alguns minutos, respirar profundamente, né? Sentir a respiração. Que ar que é mais quente? O que entra ou o que sai? Como é que o corpo reage à respiração? Que sensação isso produz? Né? Prestar atenção na própria respiração, independente da característica emocional que se tenha, produz um certo equilíbrio. Tá? Mas se você quer acalmar, mesmo estando muito agressivo, muito para baixo diante de uma agressão, assim, quando está muito para baixo, a gente explora mais a inspiração. Tipo assim, você vai inspirar, por exemplo, 8, 12 segundos e vai soltar o ar apenas em 4 segundos. Ou seja, a inspiração é o dobro ou o triplo do tempo que a expiração. Quando é o inverso, precisa acalmar, tranquilizar, relaxar, aí é o contrário. Você vai inspirar em 4 ou 6 segundos e vai soltar o ar o dobro, o triplo desse tempo. Eu estou dando um exemplo. O tempo é você quem define. É um tempo que lhe seja conveniente, agradável, adequado, né? Mas geralmente 4 ou 6 segundos é um bom tempo para se respirar. Então, é por aí que a gente vai. Tá? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Jorge, eu sou da Vara da Infância da Penha. E eu queria fazer um contraponto àquilo que você falou, quando você comentou sobre a meditação. A fazer ela de manhã, planejando o seu dia, e à noite fazendo uma retrospectiva, né? Então, me lembrou muito a ideia de Santo Agostinho, né, que diz a história que ele fazia isso no final do seu dia. O que eu fiz durante o meu dia que eu podia ter feito melhor e mais planejado? E, ao mesmo tempo, me lembrou a ideia da meditação feita através da Louise Hay, que você deve conhecer, que ela diz que muitas vezes você programa o seu dia e ele não vai ser do jeito que você programou. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, né? Como é que você consegue chegar numa tranquilidade, sabendo que você pode planejar e não vai dar nada daquele jeito, e na hora que você for fazer aquela retrospectiva, você se frustrar? Obrigado. Assim, exercícios mentais não são muito diferentes de exercícios corporais, né? Assim como se eu não tenho força na musculatura dos braços, fazendo determinado exercício de fortalecimento, eu vou ganhando força à medida que eu pratique, né? Isso vai liberando determinadas faculdades no corpo. A mente é mais ou menos a mesma coisa. Então, no começo, ao travar contato com esse tipo de exercício, o paralelo que você tem é que realmente vai sendo frustrante, né? Eu quero levantar peso, mas não consigo, mas eu vou treinando um peso menor. Então, se você está começando esse exercício, faça planejamentos mais fáceis de serem realizados. Não planeje tanta coisa, né? O segredo para se alcançar determinada coisa é ter objetividade naquela coisa. Querer muitas coisas ao mesmo tempo é não querer coisa nenhuma, é não acessar coisa nenhuma. Então, faça planejamentos menores, que sejam mais fáceis no primeiro momento. E veja, ao fazer o exercício da reflexão no final da tarde, se deu certo, por que deu certo? Se deu errado, por que deu errado? Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou acertando? Então, em cima,
dessa linha entre falhar e acertar, você vai percebendo qual caminho é mais assertivo e quais caminhos são equivocados, né? Então, aí você vai agregando mais elementos, mais detalhes, tanto no planejamento pela manhã, quanto no exercício da reflexão pela noite. Esse tipo de exercício produz um tipo de autoconhecimento que te conecta melhor com as rotinas cotidianas, né? Porque todos nós temos rotinas, não dá para ficar sem elas, né? Mas como é que eu coordeno essas rotinas? Meu professor dizia uma coisa que eu demorei para entender. Ele dizia que quanto mais ocupados somos, mais tempo temos para fazer aquilo que precisamos. É meio estranho isso, né? Parece que é meio antagônico isso. Estou ocupado e eu tenho mais tempo, né? É porque você aprende a gerenciar melhor a sua vida cotidiana, aprende a gerenciar melhor o seu tempo. E tempo é precioso. O que é que nós temos de mais precioso? É a atenção, é o tempo. Então, como é que eu estou gerenciando esse tempo? Então, 5 minutos pela manhã, para um exercício de reflexão, 5 minutos à noite, depois você pode acrescentar mais alguns minutos, desde que haja um certo conforto nesse tipo de prática. A prática meditativa não pode produzir desconforto demasiado, né? Não pode produzir. Imagina, você vai meditar para aliviar o estresse e fica estressado meditando, né? É terrível isso, né? Então, o tempo, não se preocupe muito com o tempo, se preocupe com a sensação de conforto ao fazer a meditação, né? Sem excessos, claro. E gradativamente o corpo vai sentindo a necessidade de ficar um tempinho maior. Mas é mais ou menos por aí que a gente faz, tá? E sempre, claro, planejando coisas que são possíveis de serem feitas. Isso nos ajuda a entender também quais são os nossos limites, porque todos nós temos. Resolveu? Explicou? Vamos lá, a última aqui. Tá. Aqui. Bom dia. Bom dia. Para quem iniciou a meditação e está fazendo ela pela prática guiada, é interessante mudar essa orientação guiada, essa música, essa meditação? Ou por quanto tempo mantê-la e depois mudar? Utiliza-se muito o termo meditação guiada como uma ferramenta para que o praticante iniciante entenda por onde ir ao fazer a meditação. Mas a meditação ela nunca pode ser guiada. Meditação ela vai acontecer, na verdade, quando para o comando. Quando o facilitador ou quem estiver conduzindo a prática para de falar. Quando a pessoa para de falar é quando a meditação começa a acontecer, né? Mas se você tem uma certa dificuldade em produzir elementos mentais de concentração, em adequar postura, em adequar respiração, né? É importante ter alguém para conduzir, para guiar. Mas o que eu sugiro assim é experimentar várias técnicas diferentes. Se você está começando agora a meditar, não diga amém para a primeira técnica, né? Experimente várias técnicas diferentes, meditação budista, meditação yoga ou qualquer outra, e veja qual você se identificou mais. Identificação, neste momento, é aquela sensação de paz mental, de serenidade emocional. Você teve uma sensação muito agradável durante a prática e ao término da prática. Essa sensação ficou com você durante um período do dia, né? Agora, na tradição oriental, a gente não fala muito sobre meditação guiada. Esse é um conceito mais ocidental, né? Meditação, ela se processa no silêncio, na quietude, né? Meu professor sempre dizia: ouça o silêncio e ouça tudo. Ouça o silêncio e ouça tudo. É no silêncio que a nossa mente grita, né? Nossa mente começa a falar mais. Então, vai coordenando isso, né? Então, tem várias técnicas diferentes, tá? Mas, no primeiro momento, você pode fazer assim. No livro, a gente tem algumas ideias de meditação para que você possa praticá-la adequadamente. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Mais uma salva de palmas aí para o nosso agradeço. palestrante. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Acho que foi gostoso o bate-papo. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos os presentes aqui. Obrigado pela audiência. Foram mais de 150 comarcas ligadas aí no ensino à distância da Escola Judicial dos Servidores. Esperamos todos na próxima palestra.